Nos próximos capítulos da novela Quanto Mais Vida Melhor, cansado das maldades feitas por Maia, Deus vai aparecer para castigá-la de uma forma espetacular. Após muitas orações, Deus aparece para salvar os 4 protagonistas das garras dessa mulher. No entanto, antes da Maia desaparecer da face da Terra, ela vai fazer uma revelação que deixará todo mundo em choque. Tudo poderá acontecer quando a deusa da profecia destrocar os corpos dos 4 passageiros do avião. Comemorando, Guilherme passa as mãos pelo seu corpo e fala: "Eu não acredito! Finalmente vou ter a minha vida de volta! Era tudo o que eu mais queria!" Flávia diz: "Eu não aguentava mais! Agora preciso resolver um monte de coisa que esse aí fez quando estava no meu corpo!" Preocupada, Paula encara a figura que lançou a profecia e questiona: "Isso daqui não é alguma pegadinha sua não, né? Você não está fazendo a gente de idiota pra amanhã nos trocar de novo, né?" Neném comenta: "É verdade, preciso de alguma garantia de que não vou acordar no corpo de outra pessoa amanhã cedo." Todos prestam atenção e a figura responde: "Andem no caminho certo, cumpram com as suas missões e nada será alterado." De repente, tudo começa a tremer e os 4 passageiros do avião somem. Confusa, a morte olha para todos os lados e questiona: "Mas o que está acontecendo aqui?" Ela tenta usar os seus poderes para parar os tremores, quando do além, a imagem de Deus aparece pela primeira vez na trama e a encarando-a de cima para baixo, avisa: "Nós precisamos ter uma conversa." Preocupada, a morte se aproxima e com exatidão pergunta: "Mas o que aconteceu?" Deus responde: "Você sabe muito bem. Essa troca de corpos não fazia parte da profecia deles. Eles tinham que agir por conta própria, e você sabe disso." A figura explica: "Eles precisavam de interferência. Alguém tinha que mudar o rumo em que as coisas estavam indo." Deus avisa: "Eu espero que essa tenha sido a última vez em que você agiu sem o meu consentimento. A partir de hoje, eu não quero mais interferências na vida dos 4, até o fim da profecia." De cabeça abaixada, a morte concorda e não diz mais nada. O tempo começa a passar e no decorrer dele, Neném, Paula, Flávia e Guilherme retornam às suas vidas normais. Assim como no início da profecia, tudo começou a ser diferente, mas apenas no começo. Com o passar do tempo, os 4 passageiros retomaram o rumo em que estavam dando para suas vidas e esquecem de que a morte está de olho o tempo todo. Ao acompanhar a vida de Guilherme por perto, a deusa da profecia repara que aos poucos o médico continuou lidando com Rose da mesma forma cruel que lidava tempos atrás. Preocupada com a situação, a morte fala: "Está na hora do Guilherme conhecer de perto o que acontece com as pessoas ruins quando elas morrem." Sem o consentimento de seu superior, a deusa da profecia decide agir por conta própria e espera o melhor momento para colocar o seu plano em prática. A noite chega e Guilherme se deita para dormir. Horas se passam e durante a madrugada ele acorda. O médico olha para todos os lados, percebe que está sozinho e pergunta: "Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo?" De repente, a morte aparece, o encara e avisa: "Você está fazendo tudo errado. Fugiu do que combinamos. Por isso, acho que você deve conhecer um lugar." Tremendo de medo, Guilherme pergunta: "Que lugar? Do que você está falando?" De repente, a morte estala os dedos e eles vão parar em um lugar vermelho, cercado por fogos, com milhares de pessoas gritando de dor. O médico toma um dos maiores sustos de sua vida e dispara a gritar. Ele olha de um lado e enxerga um mar de lava com dezenas de pessoas gritando dentro. Apavorado, ele encara a morte e pergunta: "Que lugar é esse? Pra onde é que você me trouxe? Me tira daqui agora!" A figura explica: "Esse daqui é o lugar em que todos os pecados são pagos.
você já deve ter ouvido falar. Ele se chama Inferno. Aqui são mandadas aquelas pessoas ruins que prejudicam a vida dos outros propositalmente. Por isso, é melhor ter cuidado daqui pra frente. Nunca se sabe pra onde é que você vai parar. Com mais medo ainda, Guilherme dispara a gritar, pedindo socorro. De repente, Celina aparece e, preocupada, pergunta: Guilherme, meu filho, o que aconteceu? Por que você está gritando desse jeito? Com uma respiração ofegante, ele olha para todos os lados e fala: Não foi nada, foi só um pesadelo. Um dos piores pesadelos que eu já tive em toda a minha vida. Mas vocês não precisam se preocupar, eu estou bem. Celina pede para seu filho tentar dormir, mas Guilherme não consegue. No outro dia, pela manhã, ele marca uma reunião de emergência com os outros passageiros do avião. E ao ficar cara a cara com eles, conta tudo o que aconteceu. Impressionado, Neném questiona: Então quer dizer que você conheceu o inferno mesmo? Desceu lá para as profundezas? E como lá é? Guilherme responde: É um lugar horrível. Jamais imaginei coisa assim na minha cabeça. Nervosa, Paula o encara de cima para baixo e questiona: Isso é sério? Você marcou essa reunião de emergência, tirou a gente dos nossos compromissos para contar um pesadelo que você teve? Você poderia ter enviado uma mensagem, sei lá, mas não precisava desse alarme todo. Neném fala: Paula, o Guilherme está falando a verdade. É claro que isso foi algum tipo de aviso. Nós devemos estar fazendo alguma coisa errada. A gente precisa pensar sobre isso. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Quanto Mais Vida Melhor. Aproveita e me conta, que nota de 0 a 10 essa novela merece? Deixa seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, também irritada, Flávia diz: Eu estou com a Paula. Estou preocupado o dia todo e não tenho tempo para ficar falando do pesadelo dos outros. Eu não falo nem dos meus. Dá licença, Guilherme. Flávia sai andando e, de prontidão, Paula vai atrás. Ao ficar sozinho com o Neném, Guilherme pergunta: Você acredita em mim, não acredita, Neném? O jogador nem pensa e responde: É claro que eu acredito. De longe, a morte os observa, até que de repente, tudo se congela. Deus aparece, se aproxima da figura e questiona: O que foi que nós havíamos acertado na nossa última conversa? Você não ia fazer nada sem o meu consentimento. Por acaso, você me perguntou se poderia levar o Guilherme ao inferno? A morte responde: Ele precisava disso. Ele tinha que acordar para a vida. Não podia continuar desse jeito. Deus fala: Nós não podemos interferir na vida um do outro, senão assim as coisas ficam muito fáceis. Se essa história do Guilherme se espalhar e as pessoas acreditarem, nós vamos ter problemas. Com a cabeça abaixada, a morte pede: Me desculpa, essa foi a última vez que fiz isso sem o seu consentimento. Deus fala: Eu espero mesmo que seja, porque se você agir outra vez passando por cima de mim, nós vamos ter uma conversa bem séria. Entendeu? A morte concorda e os dois somem. Os meses começam a se passar e o fim da profecia fica cada vez mais próximo. Os 4 passageiros se aproximam cada vez mais e, conforme o tempo vai passando, a preocupação do grupo só aumenta. Reunidos, eles conversam e Paula comenta: Eu não acredito que já passou um ano que nós recebemos aquela profecia. Eu esperava que fosse passar mais devagar. Neném diz: Eu também. Pensei que em um ano pudesse fazer bastante coisa, mas percebo que é praticamente impossível. Guilherme pergunta: Será que não existe algum jeito de adivinhar qual de nós será o escolhido? Assim nós já nos preparamos e, quem sabe, preparamos os nossos familiares também. Flávia revira os olhos e fala: Nós tivemos um ano para fazer isso, mas se tem alguém que pode nos responder isso, é ela. Nesse momento, Paula interrompe Flávia e fala:
É isso, nós temos que chamar por ela. Só ela tem as respostas. De repente, a morte se aproxima, os encara e pergunta: Estavam falando de mim? Todos gritam de susto e Guilherme avisa: Sim, nós estávamos falando de você mesmo. Será que você não pode acabar com esse mistério de uma vez por todas e nos dizer qual de nós será o escolhido? A morte responde: Eu não posso fazer isso, senão a profecia não terá seu objetivo concluído. Neném pergunta: E uma dica? Será que você pode pelo menos nos dar isso? Flávia fala: Sim, já que um de nós não vai mais estar vivo mesmo, você poderia pelo menos nos dar esse entretenimento. A morte pensa um pouco e fala: Aquele que será levado ou levada por mim é a pessoa que precisou fugir de si para se encontrar. De repente, a morte some e todos começam a se encarar. Tremendo, Guilherme pergunta: De quem será que ela estava falando? Paula responde: Gente, isso não faz sentido nenhum. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos fazer o que ela falou. Isso tá muito confuso. Flávia comenta: Isso que ela falou não faz diferença alguma pra mim. Continuo sem ter ideia de quem será chamado. Bom, agora eu tenho que ir. Estou atrasada para o meu compromisso e o tempo voa. Os 4 passageiros se despedem e vão embora. De madrugada, Paula entra em um sono pesado, até que de repente a morte aparece e fala: A Paula já sofreu demais. Ela precisa saber para onde ela vai, caso seja escolhida. No meio do sono, Paula acorda em um lugar calmo e com muita paz. Confusa, a mulher olha para o lado e pergunta: Onde é que eu estou? A morte aparece e fala: Você está em um lugar de paz, Paula. Em choque, a empresária começa a tremer e pergunta: Isso significa que eu morri? Eu fui a escolhida? Mas isso não faz sentido algum. Nós tínhamos algumas semanas ainda até a profecia se cumprir. De repente, tudo se congela e Deus aparece mais uma vez. Nesse instante, a morte percebe que descumpriu as regras e começa a tremer. Insatisfeito, Deus fala: Agora eu vou ter o trabalho de apagar a memória da Paula. Mas o que está acontecendo com você? Você nunca levou ninguém para conhecer o céu e o inferno ainda com vida. Eu acho melhor eu te afastar. A história desses 4 mexeu muito com você. Hesitante, a morte avisa: Eu já comecei a minha missão, então agora eu vou até o fim. Deus fala: Só mais uma chance. É isso que eu te dou. Aliás, será a sua última chance. Porque se você agir errado novamente, você será trancada nas profundezas do inferno. Os 2 somem outra vez e semanas se passam. Na véspera da profecia se cumprir, Neném, Paula, Flávia e Guilherme decidem passar um tempo juntos. Emocionado, Guilherme comenta: Então amanhã faz 1 ano que nós nos conhecemos. Um de nós não estará mais aqui uma hora dessa. Mas saibam que se eu for o escolhido, vou estar em paz. Com um tom de brincadeira, Paula comenta: Eu já escolhi um look bem lindo para o velório de vocês. Mas caso seja o meu, mandem me enterrar com ele. Todos dão risada e Neném começa a chorar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o jogador comenta: Eu nunca pensei que 1 ano pudesse passar tão rápido. Eu vou sentir tanta falta de nós 4 juntos, seja eu o escolhido ou não. Flávia também se emociona e os 4 dão um abraço apertado. De longe, a morte os observa e fala: Não há necessidade de esperar mais. Eles já estão mais do que prontos para verem a profecia se cumprindo. Determinada, a morte se aproxima dos 4 e interrompe o abraço deles. Assim como nas outras vezes, os 4 tomam um susto enorme. Com a mão no peito, Guilherme pergunta: O que você está fazendo aqui? Pensei que só um de nós fosse te ver. E achei que seria amanhã, não hoje. Preocupada, Paula pergunta: O que será que aconteceu? Você percebeu que ninguém cumpriu com a sua missão e decidiu levar nós 4 de uma vez?
É isso? A morte fala. Eu tomei uma decisão. Acho que vocês já estão preparados para saberem quem é o escolhido ou a escolhida. Não há mais necessidade para esperar até amanhã. Todos já cumpriram com as suas missões e já até se despediram. Os 4 começam a se encarar, dão as mãos um para o outro e Guilherme diz: Então, Morte, como nós já estamos preparados, gostaríamos de saber quem você vai chamar para ir com você. A Morte fala: Até há poucos minutos, não havia uma decisão tomada. Poderia ser qualquer um de vocês. Pensei se poderia ser nenhum, mas a profecia precisa se cumprir. Então, a pessoa que eu escolhi para ir comigo é... De repente, antes que a Morte pudesse terminar de falar, tudo começa a tremer e a imagem de Deus aparece. Os 4 passageiros ficam confusos e, gaguejando, Neném pergunta: Quem é ele? É quem eu estou pensando que é? Paula responde: É ele mesmo! É Deus! Isso significa que algum de nós irá para o céu? Um enorme silêncio se instala. Deus encara a Morte e fala: Falta de aviso não foi. Você descumpriu sua palavra comigo mais de 3 vezes. Mas chegou a hora de eu cumprir com o que eu falei. Você será trancada nas profundezas do inferno e a sua missão com esses 4 passageiros está encerrada. No mesmo segundo, a Morte some e deixa os 4 passageiros mais apavorados ainda. Guilherme pergunta: Missão encerrada? O que isso significa? Que nós 4 seremos levados? Deus responde: Não, isso significa que a profecia está cancelada. Nenhum de vocês 4 irão perder a vida hoje ou amanhã. Mas isso não significa que vão viver para sempre. Então tomem cuidado. A imagem de Deus some. E ainda em choque, os passageiros do avião começam a comemorar que conseguiram se livrar da profecia. E fazem um brinde comemorando a vida. Este vídeo trata-se de uma teoria. Como a novela é inédita, não há nenhuma garantia de que irá acontecer desta forma. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.